Boa noite, graça e paz. Amém? Eu espero que todos estejam bem, com a graça do nosso bom Deus. Eu queria hoje compartilhar com vocês uma carta, não uma carta, mas as Escrituras no Antigo Testamento. Hoje a gente vai ver um pouquinho do Antigo Testamento. Quem puder me acompanhar e quiser, nós vamos ver 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler apenas 2 versículos porque essa leitura é um pouco extensa e depois, com um pouquinho mais de tempo, você pode rever o capítulo 5 e tentar entender. Eu vou fazer um apanhado de tudo, mas para que a gente não perca muito tempo, se eu fosse ler ele todinho e tentar trazer um pouquinho de cada versículo, ia ficar um pouco extenso, ia ficar um pouco cansativo. Então eu vou ler só o versículo 1 e o 18, e depois você com calma lê ele todo. Amém? Então vamos lá. Em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Versículo 18. Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vá em paz. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado porque se aqui nós estamos neste momento é porque assim o Senhor o quis. Te pedimos, Pai, que a sua graça, a sua misericórdia mais uma vez esteja conosco e seja presente neste momento para que possamos aprender um pouquinho mais de Ti, um pouquinho mais de tudo que o Senhor permitiu que as pessoas passassem através das Escrituras, para que tudo que ele viesse a ocorrer nos sirva de ensinamento, não somente para nós, mas para nossos filhos, para a geração presente e a geração futura. E em nome de Cristo que oro e agradeço, hoje e sempre, Senhor Deus. Amém, Pai. Naamã, como o próprio versículo diz, era um comandante do exército do rei da Síria. Ele era um grande homem. Mais do que isso, ele era uma pessoa respeitada, porque através do Senhor, ele trouxe vitória à Síria. Ele era um herói de guerra. As Escrituras não diz como e através do que o Senhor trouxe a vitória a Naamã, a Síria. Algumas diretrizes de estudos diz que essa vitória ela fez com que a invasão dos babilônicos a Judá ela demorasse um pouquinho mais para entrar nesse curso, para que depois os babilônicos pudessem levar o pessoal de Judá para a Babilônia, naquele período que eles ficaram durante 70 anos presos no cativo da Babilônia. Só que tem um porém. Naamã ele era um herói de guerra, mas o versículo 1 termina dizendo, porém, ele era leproso. Ele era um cara que ele era conhecido, um cara vitorioso, um cara grande, um homem grande, visto dentre os sírios, diante do rei da Síria, mas ele tinha um porém, ele era leproso. E a história diz que durante o período em que as tropas da Síria passaram por Israel,
Eles trouxeram no cativo uma menina, uma garota. E aquela garota ela veio trabalhar na casa de Naamã. E ela disse à esposa de Naamã que tinha alguém na Samaria, um profeta, que poderia curar Naamã. Aqui começa o que eu queria trazer para a gente hoje. Como que uma pessoa com o tamanho de Naamã, um herói de guerra, como que uma criança conseguiu fazer com que ele viesse a acreditar que realmente existia um profeta capaz de curá-lo? E veja bem, o problema de Naamã era um problema na carne, um problema físico. Ele tinha lepra, ele era um homem leproso. Então, provavelmente, Naamã, ele tentou vários recursos na época e não conseguiu. Apesar de ser quem ele era, ele tinha uma deficiência. E essa deficiência era na pele, ele tinha lepra. Provavelmente, Deus, através daquela menina, fez com que os relatos dela fossem tão convincentes que chegou aos ouvidos de Naamã de uma forma que ele viesse a acreditar que realmente existia um homem, um profeta capaz de curá-lo. Muitas vezes a gente não entende como as coisas de Deus chegam na nossa vida e muitas vezes a gente até desconfia, porque as coisas chegam de uma forma tão simples que soa como duvidoso. E aqui Deus ele prova que através de uma menina, provavelmente uma criança, ele conseguiu convencer um homem grande, um herói de guerra, Naamã, que existia um profeta capaz de curá-lo. E aí, no percorrer do texto, diz que Naamã vai até o seu rei, o rei da Síria, e fala, conta tudo o que ele ouviu daquela garota, que o convenceu. E o seu argumento era tão forte que ela convenceu Naamã e Naamã convenceu o rei. E aquele rei provavelmente estimava Naamã, ele tinha um amor por Naamã, e ele disse que ele vai escrever uma carta direcionada ao rei de Israel, que na época era Jorão, solicitando, dizendo que Naamã ia até Israel para ter esse encontro e obter essa cura. E esse milagre, ele começa de uma forma diplomática. Um rei escrevendo a outro rei. Então Naamã, ele junta algumas coisas, ouro, prata, e ele vai atrás desse profeta. Chegando lá, ele vai até esse profeta. Perdão, antes de ele ir até esse profeta, a carta chega primeiro, e o rei de Israel, quando ele lê aquela carta, ele começa a ficar indignado e rasga suas vestes. Esse rasgar de vestes tem muitos símbolos, tem muitos significados. Pode ser luto, pode ser um momento de dor, um momento de raiva, um momento de tristeza. E ele diz, provavelmente, esse rei, ele quer que eu caia em contradição, porque eu não tenho poder, quem sou eu para curar um leproso? O que acontece é que Jorão, assim como seu pai, eles seguiam a outros deuses. Então o distanciamento do Deus de Israel era tão longe que não passou na sua cabeça nenhum segundo em que aquela cura não viria através dele, mas através do Deus de Israel, através de um profeta. Então ele rasga suas vestes. E o profeta Eliseu, ele vê aquilo, ele vê aquele gesto, aquele ato, aquele desespero do rei, e ele fala: não, deixe que ele venha, para que ele saiba que em Israel há um Deus. Deixa comigo. Deixa comigo. E aí sim, Naamã vai até esse profeta, e chegando lá, à porta, a casa de Eliseu, achando que, poxa,
Naamã está vindo aí, um guerreiro, um homem forte, um herói de guerra. Então, vão ter várias pessoas, vão ter fogos de artifícios, efeitos pirotécnicos, o aguardando. E o que Eliseu faz? Ele terceiriza, ele pede que o seu empregado, que o seu ajudante, ou aquele que ia sucedê-lo, assim como ele havia sucedido Elias, ele pede que aquele rapaz vá ao encontro de Naamã. E Naamã, quando ele vê aquele rapaz, que lhe transmite que a sua lepra será curada após ele mergulhar 7 vezes no rio Jordão, ele fica indignado. Como é possível? Como é possível? No versículo 11 diz: Naamã, porém, muito se indignou e foi-se dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, o Deus de Eliseu, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não bastando, já que aquele rapaz dizia que Naamã precisava mergulhar por 7 vezes no rio Jordão, ele ainda foi um pouco mais adiante na sua arrogância. Ele diz: Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se com indignação. Naamã era o herói de guerra, é verdade. Naamã era um homem poderoso, um homem estimado pelos assírios, pelo próprio rei da Síria. Naamã, ele tinha uma falha. Essa falha aqui era uma falha na pele, na sua carne, ele tinha lepra. Mas acima de tudo, a maior de todas, era uma falha espiritual. Naamã, ele era arrogante, ele era soberbo, ele era orgulhoso. E neste momento, quando Eliseu sequer ele vai ao encontro de Naamã, e quando ele pede, ele diz que a sua cura se dá através de um rio inferior aos que se encontravam em Damasco, ele faz com que Naamã diminua. Sabe esse teu orgulho? Sabe essa sua arrogância? Eu vou te provar que agora, se você quer realmente a cura, você vai ter que ser humilhado. Sem humilhação, não haverá restauração. E aí Naamã, quando ele ouve aquilo e se indigna, ele diz que não vai fazer, que ele se nega a fazer aquilo. Mas aí, alguns que o acompanhavam, disse: Meu pai, no capítulo 13, no versículo 13, como uma forma de respeito, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Quantas vezes nas nossas vidas a gente se encontra numa situação tão difícil, tão complicada, em que a saída é quase que improvável. Você passa dias e dias remoendo aquilo, mal dorme,
E de repente a solução vem assim, ó, numa coisa tão simples. Talvez numa atitude inesperada de alguém que você achou que tivesse esquecido, talvez aquele currículo que você mandou há semanas atrás, que você já tinha até esquecido. Talvez um amigo que há muito tempo você havia perdido o contato. Quantas vezes a gente se viu em situação que nos jogasse ao chão, que nos fizesse pensar que a derrota havia chegado, e Deus, através de gestos de pessoas tão humildes, tão simples, fez com que aquilo mudasse. Quantas e quantas vezes a gente passa dias e dias com aquele sofrimento, com aquela dor de cabeça, e de repente chega no dia, não é nada daquilo. Às vezes a gente fica preocupado com certas situações. Eu me lembro quantas vezes, quando a gente estudava, né? Ficava preocupado com provas, achando que era um bicho-papão, e não era. Até mesmo uma entrevista de emprego. Quantas vezes? Às vezes uma dívida que a gente achava que seria quase que impossível de pagar ou de negociar. E Deus, você pega no telefone, faz uma proposta, conversa, e as coisas se encaixam. Quantas vezes o milagre de Deus acontece em nossas vidas, a gente deixa passar desapercebido porque a gente acha que o milagre só acontece nas coisas grandes. E Deus nos salva através de gestos tão pequenos, tão simples, tão humildes. A gente deixa passar a oportunidade de dar graças e esquece que tudo que acontece vem acontecendo através da graça do nosso Senhor. Então aqueles homens, eles conseguem convencer Naamã: olha, se fosse algo difícil, você faria. Por que não fazer algo tão fácil, tão simples? E aí ele vai. E aí ele mergulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conforme Eliseu havia dito. E aí quando ele ressurge do seu 7º mergulho, a sua lepra é curada. Por que 7 vezes? As escrituras não diz. A gente pode fazer várias comparações, talvez cada mergulho ele jogou fora a sua arrogância. No primeiro, no segundo foi embora a sua soberba. No terceiro foi embora seu orgulho. E assim todos os males que ele tinha no seu coração, para que fizesse que ele tivesse um coração mais humilde, para que fizesse com que ele viesse a se humilhar diante de Deus e reconhecer a grandeza do Senhor mesmo nas coisas simples. Naamã tinha muita coisa, mas o que ele não entendia é que o pior de todos, a maior de todas, era o problema espiritual. A pele realmente era algo que trazia, que fazia com que ele sofresse. Mas ele não entendia que o maior de todas as suas falhas era espiritual. E agora eu e você, a gente foca em tantos problemas, tantas coisas na vida, e às vezes o maior de todos os nossos problemas é o espiritual. Quantas vezes Deus pede que a gente mergulhe naquele lago, aquele laguinho simples, sujo, imundo, e a gente não enxerga. Esse lago pode ser curvar seu joelho, orar, conversar com Deus. Quantas vezes Ele te pede isso, Ele te dá essa oportunidade e a gente não faz. A gente foca naquele problema gigantesco, enorme, e esquece de fazer as coisas simples da vida.
A gente esquece de se preocupar com o interior, com o nosso coração, com o nosso orgulho, com a nossa soberba. A gente foca em tantos problemas e esquece o mais importante. É isso que Deus quis provar para Naamã. Olha, você é um homem de guerra para o seu rei. Você é um homem de guerra para a Síria. Você é um homem grande lá. Mas para mim você é mais uma vida, você é o meu filho. Só que para que eu te cure, eu preciso que você se desmonte. Quando você for entrar no lago, comece a arrancar suas vestes, suas roupas. Comece a tirar tudo aquilo de ruim que você tem. E venha para mim com a falha que você tem, que é a lepra. Eu quero você com tudo de ruim que você tem. E eu vou te dar cura. Eu vou te salvar. Mas desmonta. Desmonta. Mergulha. Seja pequeno. Quantas vezes eu disse aqui que é no momento que nós somos fracos, que Deus nos faz fortes. Quantas vezes mais vai ser necessário? Quantas vezes mais? Quantos rios mais Deus vai ter que colocar na nossa frente para que a gente possa enxergar que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós carecemos da sua misericórdia, que a gente precisa mergulhar, a gente precisa tirar toda essa armadura, todos os nossos pecados. A gente precisa se humilhar diante de Deus para que Ele seja exaltado. Sem humilhação, não tem como Ele ser exaltado. Sem sofrimento, muitas vezes não há crescimento. Dando continuidade, Naamã, ele volta para Eliseu e ele fala uma coisa que é maravilhosa, porque a gente viu aqui deixa eu pegar aqui, no versículo 11, que ele trata o Deus de Israel como o seu Deus, o Deus de Eliseu. E olha só o que acontece depois da cura. Ele diz, ele trata, ele se coloca como servo. E ele fala que realmente agora eu reconheço que só há um Deus. E esse Deus é o Deus de Israel. E mais do que isso, para encerrar no 18, ele diz, eu já comecei lendo, mas vou finalizar novamente com esse versículo. Ele diz, olha, me perdoe o Senhor a teu servo. Seu Deus, Eliseu, agora é meu Deus também. Eu sou servo dele. Quando o meu Senhor, ou seja, o meu rei lá da Síria, ele for até a casa de Rimom para adorar, e ele encostar na minha mão, e eu também tenha que me curvar na casa de Rimom. Quando assim acontecer, eu peço que o Senhor perdoe teu servo, porque eu vou estar ali, fisicamente, mas o meu coração e o meu sentimento é que Deus só existe um, que é o seu Deus, Eliseu, que é o Deus de Israel. Aquele Naamã que chegou diante da casa de Eliseu, aquele homem forte, aquele herói de guerra, aquele homem que achava que seu único problema era físico, que era lepra, ele enxerga que agora o maior de todas as suas falhas, o maior de todos os seus pecados, o maior de todos os pesos que ele carregava com ele, acabaram de ser curado. Mas não foi só a lepra, não. Ele reconheceu que ele era falho. Ele entendeu que Deus fez com que ele mergulhasse naquele rio sujo por 7 vezes para mostrar
que ele precisava ser humilhado. E é isso que muitas vezes falta nas nossas vidas. Realmente se colocar numa condição de servo e se humilhar diante de Deus. E começar a prestar atenção em quantas coisas boas Deus já fez em nossas vidas. Vamos deixar de ser o velho Naamã. Quando chegou diante de Eliseu, achava que fosse ter um monte de pessoas aguardando, com fogos de artifícios e com mais um monte de coisas. Porque Deus, ele age no humilde, age na simplicidade. Eu não sei o que anda passando pela tua vida, pela tua casa, pelo teu coração, mas eu espero que nessa noite nosso Senhor Deus esteja visitando a sua vida e o seu coração, te levando uma palavra de conforto, uma palavra que te traga esperança, que te traga fé, que te dê energia, alegria, e que ele faça entender que todos esses problemas que você tem, que eu tenho, são pequenos diante dele, principalmente, porque ele é um Deus que cura a lepra. Se ele curou um leproso, o que ele não pode fazer pela gente? Mas que acima de tudo, ele possa nos colocar numa condição de servos, para que nós nos sentimos humilhados, para que seu nome seja exaltado. E aí sim, ele faça em nós, nossa vida, o que ele fez com Naamã. Mais do que acertar esses pequenos ajustes, fazer esses pequenos consertos, ou trazer a solução para os nossos problemas, que parecem ser grandes, mas diante dele é pequeno, mais do que tudo isso, ele possa consertar o nosso interior. Que Deus nos abençoe. Se assim ele permitir, na próxima quarta-feira a gente possa estar aqui novamente, neste mesmo horário, falando um pouquinho mais das boas novas. Que Deus nos abençoe.